dia, a paz do Senhor Jesus seja contigo. Hoje, nessa manhã, eu quero começar com vocês um devocional, né? Eu quero gravar vários vídeos, né, de devocional, compartilhar com você um pouquinho da palavra de Deus, né? E nessa manhã, eu quero dar um conselho para vocês, jovens. Mesmo conselho que Paulo deu para Timóteo. Eu peço que você venha abrir comigo lá em 1 Timóteo 6, verso 20. Diz assim: E tu, ó Timóteo, guarda o que lhe foi confiado, evitando os falatórios inúteis e profanos e as contradições do saber, como falsamente lhe chamam. Pois alguns, professando-o, se desviarão da fé. A graça seja convosco. Jovens de excelência, abençoados, nós vamos estudar um pouquinho desse versículo e eu quero que Deus fale fortemente no seu coração através dessas palavras, né? Primeira coisa que Paulo diz a Timóteo, ele fala: guarda o que lhe foi confiado. Jovem, guarda aquilo que Deus te confiou. Guarda o chamado de Deus para sua vida. Guarda, não deixe que nada nesse mundo, nada venha impedir o seu chamado, venha impedir que você venha cumprir o seu chamado. Nunca deixa, amém? Sempre permaneça firme, assim como Paulo disse a Timóteo: guarda aquilo que te foi confiado. O que te foi confiado? Eu falei de chamado aqui, mas às vezes não é só um chamado, às vezes Deus te confiou uma vida, às vezes Deus te confiou a pregação do Evangelho, às vezes Deus te confiou algo que você sabe. E nessa manhã eu peço, assim como Paulo falou que Timóteo, eu falo que você guarde aquilo que te foi confiado. Não deixe que nada venha tirar aquilo que Deus confiou a você. Ele diz assim, ele segue dizendo, Paulo segue dizendo a Timóteo assim: evite os falatórios inúteis, então guarda o que te foi confiado, evitando os falatórios inúteis e profanos e as contradições do saber. Irmãos, até naquela época, infelizmente, tinha muitos falatórios inúteis, profanos. E quantas vezes nós deixamos aquilo que Deus confiou a nós por causa de falatório de irmão? Irmãos, o que mais vai ter dentro da igreja, não se escandalize que eu vou te falar nessa hora, o que mais vai ter dentro da igreja, tá? É falatórios profanos, infelizmente, falatórios inúteis e profanos. O que seria isso, falatórios inúteis e profanos? É a pessoa chegar para você exercendo seu chamado, você exercendo o dom de Deus na sua vida, a pessoa chegar para você e falar: para que você está fazendo isso? Para que você está perdendo tempo com essa pessoa? Para que você está perdendo tempo em fazer isso? Você está vendo que você está se desgastando e não está vendo resultado? Sabe aquelas pessoas que gostam sempre de colocar a gente para baixo? Aquelas pessoas gostam sempre de atrapalhar. Vamos falar a verdade, de avacalhar o negócio todo. É mais ou menos isso. Então, guarde aquilo que Deus confiou, evitando esses falsos. Essas palavras inúteis que não vão te adiantar em nada. Então, nunca deixe que nada nem ninguém venha te colocar para baixo. Nada nem ninguém venha falar que aquilo que Deus confiou a você é perda de tempo. Amém? Com falatórios inúteis e profanos e as contradições do saber. O que seriam essas contradições de saber, irmãos? Como aqui nesse tempo eram aqueles falsos mestres que eles enfatizavam conhecimento, né? Eles mostravam para aquela sociedade um conhecimento que não era bem um conhecimento, era mais uma burrice. Porque para mim tudo aquilo que vai de contra a palavra do Senhor, tudo aquilo que vai de contra o pensamento cristão, a ideologia cristã, para mim é burrice. Então ali naquela época eles estavam trazendo outro tipo de saber naquela época, naquela igreja. Eles estavam querendo colocar dentro da igreja várias tradições, vários conhecimentos que não eram de Deus, que não convinham para cristãos.
Então Paulo ele fala, Timóteo, evite, né, essas contradições da vez, sai fora disso tudo. Tudo que eles estão falando é balela, tudo que eles estão falando é bobeira, palhaçada. E muitas vezes, irmãos, a gente tem ouvido o pessoal falando abobrinha no nosso ouvido. Muitas vezes a gente deixa que esse saber do mundo toma conta daquilo que Deus confiou a mim e você. E muitas vezes isso tem esfriado, né, o nosso chamado, porque a gente tem ouvido o falatório dos outros, a gente tem pensado que o outro sabe mais, então peraí, o outro sabe mais do que eu, né, a respeito disso, então é melhor desistir mesmo. E não. Não. Hoje, nesse dia, eu decreto toda desistência quebrada, jogada por terra em nome de Jesus. Você é um jovem eleito para fazer diferença, para ser uma geração escolhida. Amém? Terminando. Porque alguns confessando se desviarão da fé. A graça seja convosco. O que Paulo diz aqui? Esses que abrem mão do chamado do Senhor, estes que abrem mão daquilo que Deus confiou, estes que abrem mão daquilo que Deus colocou para ele fazer, ele vai professar ouvindo isso, né? Abrir mão, ouvindo os falatórios profanos, ouvindo tudo aquilo, os falatórios inúteis e confiando no saber do mundo. Ele fala assim que esses, professando esse falso saber, professando essa falsa ideologia que as pessoas têm colocado dentro da igreja hoje, essas falsas ideologias. Então, irmãos, fique esperto com essas falsas ideologias. Ele fala assim, esses desviarão da fé. Que você, que eu, nós não venhamos estar enquadrados nesses que desanimam, nesses que confiam nessas falsas profecias, nessas falsas doutrinas, mas que eu e você estejam firmes e sempre, irmãos, sempre guardando aquilo que Deus confiou a mim e a você. Tenha um ótimo dia. Deus abençoe.